Sejam bem-vindos a mais um episódio do Open Business. Hoje, com uma pessoa muito especial, nós estamos aqui, eu e Ricardo, obviamente, fazendo mais uma vez a nossa apresentação, e com uma pessoa muito especial. Ela é psicóloga, especialista em gestão de pessoas. Nós estamos aqui com Bruna Antonucci. Antonucci, eu falei certo, corretamente? Certíssimo. Seja bem-vinda, Bruna, seja bem-vinda. Falar com a gente aqui muito sobre essa parte de carreiras, como você trabalha. E vou começar agora se apresentando. Claro. Obrigada pelo convite, Pedro, Ricardo. Vai ser um prazer estar aqui com vocês. Eu trabalho com pessoas e para pessoas. Na verdade, se a gente for falar do mundo do negócio, não existe nenhum negócio que não é pautado em pessoas. Sim. Sinek fala uma frase que eu amo. 100% dos nossos clientes são pessoas, 100% dos nossos colaboradores são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. E esse é o meu negócio, falar de pessoas, entender sobre pessoas e como isso pode mudar e melhorar o mundo dos negócios. Bacana. Você já havia comentado, inclusive, que a sua primeira formação foi em psicologia. Sim. E foi aí que foi a base para você, para pessoas? Na verdade, a base foi quando eu tinha 14 anos e comecei a trabalhar numa banca de jornal. Acho que hoje em dia nem tem banca de jornal mais, né, gente? A banca existe, né? Ai, não existe cara, mais, é o jornal, a revista, tudo aquilo. Eu acho que eu entrego a minha idade quando eu falo isso, né? Eu acho que eu devia ter dado outro exemplo, mas eu comecei a trabalhar com 14 anos numa banca de jornal. E aí o cara que era dono dessa banca, ele tinha um monte de coisa, cara. A banca vendia desde jornal até arroz. E eu achava surreal aquele negócio. Eu falei, gente, o que é isso, né? E a esposa dele era dona de um dos maiores outplacements de RH no Brasil, assim. E aí eu ajudava ele e ajudava ela. Ajudava ela criando currículo e tal, e tirava xerox lá na banca. E aí isso foi mudando a minha visão de negócios. Porque eu pensava assim, eu preciso entender de negócio igual esse cara, para vender desde jornal a arroz numa banca, mas eu também gosto desse negócio do currículo igual ela, porque ela tem o poder ali de direcionar essas pessoas. E aí um dia ela me deu uma consultoria grátis. Falou, Bruna, faz psicologia, entra no RH, que você vai abrir seu leque para as duas coisas se você for esperta. 17 anos eu entrei na psicologia com esse foco. Eu quero entrar para trabalhar em RH, para abrir a cabeça. Não tinha nada a ver com atendimento psicológico. Interessante. E aí foi aí que eu fiz psicologia. Depois a administração entrou, porque ou eu entendia de número, ou ia dar errado também meu plano, sabe? Não ia dar certo. Para mim é um prazer estar aqui, tá, Bruna? Obrigado de novo pelo convite, Pedro. Meu nome é Ricardo Valentini, eu sou CEO do Grupo 3TC e meu objetivo aqui é extrair da Bruna essa mentalidade de negócios, de psicologia e como engenheiro, vamos ver se tem um método por trás disso, vamos ver como que ela construiu esse posicionamento em liderança, em estratégia. Será que imagem importa? Será que a maneira com que a gente se veste e a gente se comunica no final do dia vai ser mais rentável ou não? Então vou começar aqui, Bruna, perguntando para você o seguinte, você citou o Ted Sinek, que é um autor fantástico daquele livro, né? Começa pelo porquê. Sim. E minha primeira pergunta para você já respondeu em relação à psicologia, ao negócios, por que liderança? Tudo eu tenho uma história, né? Como boa mineira, eu tenho um caos para todas as coisas. Nessa ideia de trabalhar com RH, eu comecei já, então quando eu entrei na psicologia, né, a Vivi me deu uma oportunidade para trabalhar na empresa dela, e aí eu entrei em RH e nunca mais saí, né, depois, até empreender eu estava lá dentro, e aí eu tive uma líder, e ela era muito bosta, com perdão da palavra. Cara, ela era muito bosta, assim. E eu muito nova, eu estava com 19 anos, eu não tinha uma percepção do que era liderar. Eu venho de uma família extremamente humilde, minha mãe faxineira, sempre cuidou de casa, de família. Então, eu chegava em casa e falava, mãe, fulano falou que a gente é idiota. E aquilo me incomodava, só que aí eu falava com a minha mãe, que é uma das pessoas que é referência para mim, né, minha melhor amiga, minha mãe falava, Bruna, é assim mesmo, chefe é assim mesmo. E eu pensava, cara, não pode, né, cara? Não tem como, é assim a vida mesmo, todas as pessoas trabalham e vivem isso. E aí a psicologia foi me abrindo o leque desse pensamento de, cara, não é normal. E aí eu fiquei um ano lá, quando eu saí, eu falei, eu vou aprender tudo sobre liderança. Eu não vou ser uma líder assim, e eu não vou aceitar trabalhar em lugares que isso acontece mais.
E, inclusive, eu ensinei para minha mãe de que não é assim que chefe trata as pessoas. Então, ali foi a minha virada de chave. Eu não aceito que as pessoas passem por isso. Legal. Né? Eu não acho que é legal e nem é sustentável para o negócio, tá? Vou te contar. Pensando em negócio, pensando aqui, ó, lucro, sustentabilidade, não é. Né? No final, a conta não fecha se você tem um líder que não é um líder parceiro. E aí tudo ficou melhor quando eu entrei e estudei sobre. Em um momento que a gente fala sobre corporativismo, empresário e tudo mais, se você não olha do chão de fábrica até o último estágio dela, você acaba tropeçando no meio do caminho, e a gente sabe muito bem a importância que tem. Uma das coisas que eu tenho para perguntar é sobre uma parte da estrategista de comunicação. E antes de falar de comunicação, você tem que falar da Implantar. Exatamente, é o que eu ia falar agora. E falando em comunicação, vamos falar da Implantar. Implantar leva para você a melhor internet que tem. Não, e não é demagogia, é a melhor sim. Tá? Porque você merece a melhor conexão. E agora Implantar não está somente com a internet, a gente está também com os chips de telefone mesmo, que é o InPlay Controle. E tem diversos planos de 5 a 45 GB, muito bons mesmo. Então não perca tempo, entre em contato com a Implantar, para você, para sua casa, para sua empresa, a melhor internet que tem. Não te deixa na mão, é a Implantar. Você merece a melhor conexão, 41410955. Voltando a falar um pouquinho agora sobre a parte de comunicação. Bruna, me defina um pouquinho para eu entender a estrategista de comunicação, porque a gente fala muito estrategista digital. A gente falou aqui, né, dessa experiência dela como psicóloga, a gente falou dessa parte técnica, né, que ela se aprimorou em negócio e administração. Eu ainda vou voltar no tema de liderança daqui a pouco. E tudo conectado, né, Bruna? Então, quando a gente pensa em comunicação como estratégia, talvez essa seja a minha pergunta do Pedro, né? Como que a gente alia seu conhecimento de administração, seu conhecimento como psicóloga e fazer o que seria uma estratégia de comunicação? O que faz uma estrategista de comunicação? Exatamente isso. Como que funciona esse Vou processo? citar a Sinek novamente. Legal. Sinek fala uma coisa lá do livro Comece pelo Porquê, maravilhoso. Então, para todo mundo que empreende, que tem negócio, vale a pena ler o livro. Ele fala que se a gente não tem clareza do nosso porquê e comunica bem o nosso porquê, a gente não se conecta verdadeiramente com as pessoas. Seres humanos são seres de conexão. Eu não me conecto com você pelo que você parece ser, mas pelo que você diz ser. Então, se eu te vejo uma única vez, eu posso dizer assim, Ricardo parece um cara assim, assim, assado, mas eu ainda não vou me conectar com você. Agora, na hora que você me trouxer sua história, me trouxer seu porquê, me trouxer sua visão de mundo, aí eu me conecto. Eu me conecto pelo que o outro comunica. Obviamente, existem vários tipos de comunicação, né? Tem a comunicação não verbal, que é ali os meus jeitos, minha forma de me vestir, né? De me posicionar. Mas existe a verbal e é ela que conecta as pessoas. Nós somos seres de conexão. O ser humano precisa de conexão para viver. Isso, e a gente está até num momento, esses últimos anos, pós-Covid principalmente, para mim que atuo muito mais na área do marketing, fala-se muito sobre o pós-Covid, as pessoas não buscam comprar, elas não te compram ou compram sua empresa ou sua imagem pelo que você vende, mas pelo que você é, pelo aquilo que te representa, o que te levou até ali. Muitas vezes o porquê, o storytelling, né? Coisa assim. E a gente vem até naquela ideia que a gente estava falando outra vez, o porquê que tantas faces de donos de empresa estão aparecendo hoje no mercado de uma forma mais incisiva do que eu conto para você antes. A gente não se conecta mais com uma marca em que ela não é humanizada. Não existe um porquê, não existe uma sensibilização. Gente, isso é tão interessante, a coisa do estratégia de comunicação, que há poucos anos atrás não existia uma profissão que agora é milionária, que é influenciador. O influenciador, com a história dele, ou dela, de vida, com aquilo que ele quer partilhar da vida e da rotina dele, me influencia a comprar algo. Olha que interessante. Isso é estratégia de comunicação. É como eu uso a minha comunicação para me conectar com as pessoas. O meu público, eu posso postar uma foto linda, mas se as pessoas que estão vendo ali não se conectam com a minha história, aquela foto é só mais uma foto. Agora, quando elas se conectam com o que eu digo, como eu me posiciono, com o meu porquê, aí sim a gente está falando de ter uma comunicação de maneira estratégica. E nas empresas não tem como. Se você tem um líder
ele não se comunica com clareza, que se conecta com as pessoas, eu chamo de líder do crachá. Ele tem um crachá do líder, mas na prática ele não é líder. Vocês de empresa aí vão saber, já viveram muito desses. Vou fazer um comentário aqui e olhando aqui, ó, qualquer semelhança, mera coincidência, tenho certeza que é só comigo. Eu tenho um perfil muito executor. Acho que grandes executores têm uma dificuldade muito grande de comunicação. E é um dos desafios que eu tenho no grupo 3TC. Quando a gente fala desse projeto de comunicação, é uma comunicação interna, é uma comunicação externa. Quando a gente faz um perfil, né, que a maioria dos empresários que começou o seu negócio foi crescendo, foi escalando. Opa. É porque robotizou. Agora volta, vamos voltar. Vamos voltar? Então, voltando, né? Eu acho que fazer tudo de novo, senão eu vou perder o raciocínio aqui de novo, gente. Qualquer semelhança, mera coincidência. Então, vou falar aqui de mim e se servir para você como empresário também, vou ficar muito feliz de poder contribuir com isso. Eu vejo que, na minha trajetória como profissional, eu fui um perfil muito executor. Então, esse perfil executor me trouxe várias vantagens, me trouxe aquela sensação de colocar a mão na massa e fazer, e o empreendedor que vai desde a linha de fábrica até o produto final, aquele cara que, pô, como toda boa história, vende seu carro, vai fazendo, começa na produção, pega o produto, instala, pega e faz. E quando você tem um perfil muito executor, existe uma dificuldade muito grande de comunicação. Então, você falando como uma estrategista de comunicação para empresários, eu tenho certeza que a maioria dos empresários de pequeno e médio porte tiveram que passar por esse processo de comunicação. Hoje eu sou muito grato à nossa equipe de comunicação do Grupo 3TC, que me ajuda, né, nessa clareza de comunicação. Mas eu queria saber para você, esse perfil, né, do empreendedor ali, que às vezes exerce a liderança pela atitude, mas não comunica tão claramente, ou às vezes a pessoa que assume que a outra pessoa entendeu e às vezes se frustra com a expectativa, ou aquela pessoa que, tipo assim, dá um comando, aí depois perde a paciência, vai lá e pega e faz. Claro que eu não faço isso, mas eu queria saber de você, assim, como estrategista de comunicação, se essa parte do perfil executor do empresário, como que ela impacta os pequenos e médios negócios? Cara, é muito legal te ouvir falar, porque eu sou super executora, né? E isso nasce, gente, de um perfil que a gente falou antes, tá? De quem é nascido aí entre os anos 80, né? Um pouquinho antes. Tem esse perfil. Por quê? Porque a gente foi valorizado por ter o máximo de competência e controle. O executor não é só eu quero fazer, é quando eu faço eu tenho controle de que vai ser bem feito. E aí qual que é a dificuldade de comunicação? Ela se torna simples quando a gente pensa nessa frase. Se eu faço, eu tenho controle daquele processo. Se eu comunico, eu estou passando para outra pessoa o quê? O controle. E aí eu não me sinto seguro. Seria talvez o perfil um pouco do empresário que é centralizador. Que é o mesmo. Tudo... E por que a gente é centralizador? Eu te falo, quanto empreendedora, porque é isso, você vendeu seu carro, você deu sangue. Como é que você vai agora delegar para quem não tem o mesmo assim, cara, peso que eu sei de quem não sofreu, coisa. você sofreu. Exato. Quem não comeu os quilos de sal que você comeu. Então, aí a empresa cresce. A maioria dos meus clientes vivem assim hoje. A empresa cresce. Eu tenho uma área de comunicação incrível, mas o dono do negócio, o fundador, ainda tem dificuldade de passar a bola. Por quê? Porque ele sabe as dores que ele teve para fundar aquilo e tirar esse controle é doloroso. Passar isso para o outro é doloroso. E aí vem o que você falou. Às vezes eu acho que o outro sabe. Não sabe, porque o óbvio para mim não é óbvio para o outro. E aí cria o ruído, que nas indústrias, com perdão da palavra, é chamado de rádio peão. Claro. Né? Cria a rádio peão e ela vai sendo alimentada por isso. Como que a gente quebra isso? A gente quebra isso... Eu ia perguntar justamente isso. Como que faz a descontaminação ali desse meio quando começa? A gente volta lá para o fundador, para o empresário, para o dono do negócio e valoriza a história dele, traz ela para dentro do negócio, para a rotina. É o que as empresas gostam de colocar o nome bonito de cultura. A cultura, ela nasce quando eu valorizo quem comeu o quilo de sal para fundar aquilo. E mostro para ele que o crescimento não é uma perda de controle. Na verdade, o crescimento é um bônus de tudo aquilo que ele sacrificou.
Quando eu valorizo isso, eu crio uma cultura que conecta. Eu tenho uma visão, acho que assim, até pelo tempo que eu trabalhei, eu tive empresas, tive restaurante, tive outras coisas, mas pelo tempo que eu trabalhei, eu vejo que grandes empresários, como são o caso, por exemplo, né, o Ricardo está aqui, que tem um grupo, tudo. Existe um momento quando você é empresário, você concretiza, você acaba de alcançar aquela meta que você colocou para você passa a querer ter como se fosse filhos, pupilos, né? Você começa a cuidar das pessoas que tem ali e às vezes perde um pouquinho da mão entre, peraí, eu sou empresário, eu quero cuidar, mas e aí, depois daquilo ali, como é que vai ser aquelas pessoas que estão ali? Existe dentro do que você faz uma imersão, uma visão ali para você ver, olha, você está em cada setor seu, você está passando por um momento diferente de pessoas que reconhecem o empresário que está ali. Porque existe também, e nada, não falo de forma negativa, mas existe também o funcionário que vai aproveitar daquela pessoa bacana e que vai lá tirando o máximo de proveito possível, joga daqui, joga dali. Existem aqueles que estão abraçando mesmo, que estão vestindo a camisa e às vezes não vão ser vistos porque não estão lá, né? Tem um grande amigo meu, Aurélio, que ele falava, existiu um dia, um momento onde o puxa-saco, o saco do chefe é o trampolim do sucesso. Né? Então, você saber como falar, que bom que você me ajudou. Mas é uma realidade, tem muito funcionário que é assim, aí quando esse momento bom ali não é visto, aquele que está visualmente visto. Como que você faz essa análise de processo? Existe como enxergar, identificar isso? Claro que é isso, existe mais. E não é difícil não, tá, gente? A gente acha que é difícil porque a gente coloca tudo como cultura. Sim. Tudo na caixinha da cultura organizacional. Até porque tá bonito falar cultura, né? Vamos combinar, tá na moda falar cultura organizacional. Tá tudo dentro de uma caixinha, mas são coisas diferentes. Isso que você está me contando, né? Então o empresário está ali, o dono do negócio está ali, ou o CEO está ali, querendo passar um processo de sucessão. O que é isso? Criar, né, e conduzir líderes que vão suceder ele nesse processo. Né? Ele não é eterno. Todo mundo sabe que não é eterno. O empresário também sabe. Sim. Então, o processo de sucessão é uma coisa dentro da cultura. Se livrar dos puxa-saco é outra. Tá? O processo de sucessão a gente trabalha como? Estratégia. Eu preciso de ter um planejamento estratégico sólido, entender onde o meu negócio vai chegar, o porquê do meu negócio, como ele vai chegar ali, o que eu preciso fazer. E aí eu construo competências para isso ser entregue. Quando eu construo competências, eu não estou falando de um nome, eu estou falando de alguém que tem esse perfil de competência. A coisa fica até menos subjetiva. Uhum. Poxa, para o meu negócio chegar a X, eu preciso que alguém tenha inteligência emocional, números, nananana, beleza. Pô, o Ricardo tem isso? Tem. Então o Ricardo é uma possibilidade de sucessão. E aí eu acabo matando o puxa-saco. Porque, indiretamente, o puxa-saco, ele quer só bajular. Ele Sim. quer só trabalhar o ego ali dentro, e aí trabalhar não tem as coisas. De competência. Sim. Quando eu trabalho a sucessão com estratégia, eu mato o puxa-saco. Mas uma coisa interessante, tá, gente? O puxa-saco, ele só tem palco porque a gente tem o hábito de tratar a exceção com um boom. Porque o puxa-saco é exceção. É exceção. Você pega uma empresa com 100, você não vai ter 100 puxa-sacos. Então, a sua empresa já tinha falido. Não, eu já fiz imersão, estava comentando com você agora há pouco. Sim. Eu fiz imersão em empresas grandes empresas, tinha mais de 100 funcionários. Aí, na época eu não trabalhava com marketing ainda, trabalhava com um ramo completamente diferente, que era a minha primeira formação, que era jurídica, e como eu tinha visão muito administrativa, até um agradecimento especial ao Valfrido, que foi um dos grandes mestres na parte de direito empresarial que eu tive, o Dr. Vinícius Gontijo também. E a gente começa a enxergar que às vezes a empresa tem 100 funcionários, mas é só 20% daquela empresa que realmente está ali. Aqueles 20% veste a camisa, cuida dos outros 80% que não está e a gente está pedalando. Essa parte, quando a gente faz assim, quando a gente enxuga isso, e eu acho que tem até uma história que é do chão de fábrica, que eu escutei uma vez, foi da pasta de dente Colgate, né? A questão da presença do dono da empresa, de fato, mas a importância do chão de fábrica. Que era aquela mão, você já deve ter ouvido falar essa conversa, que o cara foi lá, a pasta de dente estava vindo sem pasta, a caixa estava vindo vazia, aí foi lá, gastou uma fortuna, e outra equipe lá gastou mais uma fortuna. Os técnicos fizeram uma máquina, o robô pesava, quando não vinha, saía uma mão de dentro da máquina, pegava a pasta, a caixinha que estava vazia, tirava, e chegou lá o cara do chão de fábrica,
Meses depois, o diretor lá foi lá mostrar. Não, porque aqui, chefe, o que eu fiz? Que olha aqui e tal. Tá funcionando, melhorou. Eu disse, mas a máquina tá desligada. Por quê? Eu disse, não, tô sabendo disso não. Foi lá olhar, foi lá embaixo. Mas o que tá acontecendo com a máquina? Tava desligada e tudo mais. Aí veio o peão, o cara do chão de fábrica lá. Eu disse, não, moço. Se o problema era esse, daí a gente colocou um ventilador na frente, a caixa que tá vazia, o ventilador sopra. A caixa que tá cheia, o peso não deixa ela ir e passa. E assim, às vezes a maior solução está justamente em consultar aquela pessoa que é mais ignorada dentro da empresa, entendeu? Cara, é muito legal você pensar nisso. Principalmente eu trabalho com consultoria. Eu, às vezes, entro em empresas que já tiveram 10 consultores antes de mim, ou que estão ao mesmo tempo. Eu tenho um cliente hoje que ele tem 6 consultores. A primeira coisa que eu perguntei para ele foi, por que você tem esse tanto de consultor aqui dentro? E aí, é um consultor para finanças, um consultor para não sei o quê. E nada contra os meus colegas, né? Todo mundo precisa trabalhar. Mas, cara, você tem um negócio, que você está com 6 consultores, e mais a sua liderança, e mais o seu chão de... Nós temos um problema grande de dar conta. Nós temos um problema grande de dar conta. Tem um trem que está errado aí. Tem um trem que está muito errado. Então, às vezes, a gente tende a achar que a solução vem do externo. E aí entra a estratégia de comunicação. Sim. Quando eu tenho uma comunicação fluida dentro do meu negócio, as pessoas que estão ali, elas se sentem à vontade de partilhar. Elas se sentem à vontade de dar ideias. Elas se sentem à vontade para corrigir. Então, deixa eu fazer uma pergunta e depois eu vou dar uma sequência nessa parte da consultoria, tá? Como a gente pode melhorar a comunicação sem burocratizar o processo? É muito bom, porque a gente tende a burocratizar o processo, né? A gente acha que quanto mais bonita a comunicação, mais as pessoas vão engajar. É a gente lembrar que ser humano é ser humano. Você vai preferir uma comunicação que é verdadeira, que você olha e fala assim, olha, essa comunicação foi pensada em mim mesmo, quanto pessoa. Ou uma comunicação bonita, colorida e que no final tem um bombom. Eu acho que é a primeira opção. Primeira opção. E aí o que a gente faz nas empresas? Bonito, colorido e dá um bombom. E esquece do tom que a gente tem que trazer. Qual é o tom? É o tom daquela pessoa que está ali, é da comunidade. Toda empresa é uma comunidade. É isso, é um storytelling, é uma personalização. Toda empresa é uma comunidade. Toda empresa é uma comunidade. E como comunidade, ela tem o próprio jeito de falar. Tem um linguajar que é da empresa. Tem empresa que eu entro que eles usam termos que eu não faço ideia, porque é daquele nicho. O seu negócio tem isso. E eu vou expandir um pouco, né? O Grupo 3TC hoje são 3 empresas, cada uma com uma comunicação diferente. Então, nós temos a nossa fábrica, que a gente desenvolve produtos inovadores com soluções para o calor, que é um tipo de comunicação. Nós temos a parte de engenharia, que é a parte de engenharia térmica, que é serviço especializado de engenharia e climatização para combater os impactos do calor. Temos uma empresa de educação, que é onde a gente desenvolve software de climatização, curso de instalador de isolamento térmico. Então, são 3 empresas dentro do mesmo grupo. E dentro desse aspecto que nós estamos falando, você falou, cada empresa é uma comunidade. É uma comunidade. Mas o que eu vejo, principalmente no escritório, que eu fico um pouco mais que na fábrica, eu vejo que cada setor é uma comunidade. É mais ainda. Por exemplo, eu vou no administrativo. O perfil de pessoas que funcionam no administrativo totalmente diferente do perfil de pessoas que funcionam na engenharia, que funcionam do perfil no de pessoas que funcionam no marketing, pessoas diferentes que funcionam no comercial. Então, mesmo dentro dessa comunidade, você tem os subgrupos ali, né? Mas eles ainda se conectam, tá? Existe algo que os conecta. Agora, o seu administrativo, ele não se conecta com o seu chão de fábrica. Inclusive, eu digo mais, eles brigam. Eles vivem em conflito. Como que... Existe um conflito infinito entre comercial e produção e o administrativo. É isso daí que todas as empresas. Isso é uma coisa que é inerente da própria ideia de corporativo, né? Acaba acontecendo. Por que tem? Por isso, porque a gente quer uma tratativa igual para comunas que são diferentes. Então, eu quero que o produtivo responda para o comercial no mesmo tom, do mesmo formato, com o mesmo nível de visão estratégica, que não é possível. Porque eles não têm essas competências. E eu quero que o comercial entenda a produção e entenda as dores e desafios da produção
de igual para igual, mas eles também não têm essas competências técnicas e comportamentais. Então, eles vão ficar num embate infinito. Como que a gente resolve isso? Tratando cada espaço dentro da sua especialidade, especificidade. Como que a gente faz isso em escala, Bruna? Porque uma coisa é a gente fazer isso, né? Hoje, por exemplo, uma empresa de 50 funcionários, que é o caso médio ali da 3TC. Uma coisa é você fazer com 50 funcionários já é um desafio grande. Com 500. Com 3 mil. Eu tenho cliente com 3 mil. A gente faz isso. 5, né? Com 10. A gente faz isso com canais de comunicação. Aí vem os canais que são importantes. Né? Se eu tenho canais em todos os níveis e essa clareza é a mesma, as pessoas se conectam. Então, se eu tenho um canal de comunicação que faz sentido para o meu comercial, que é um grupo no WhatsApp, talvez para a minha produção esse canal não faça. Mas talvez para a minha produção, eu ter um painel com as coisas lá faça mais sentido. Mas a comunicação é a mesma. O nível de clareza é o mesmo. O assunto é o mesmo. Eu não tenho nada diferente de um para o outro. É só o formato, tá? Eu já estou pincelando as bases de uma consultoria aqui, tá? O Grupo 3TC, eu sou sempre a favor de ter um olho externo. A gente cresceu muito com consultores em diversas áreas. Quando a gente fez uma reestruturação jurídica tributária, foi extremamente importante. Quando a gente fez uma consultoria do marketing, também foi extremamente importante. E a maneira que eu vejo consultores é consultores com prazo determinado, por favor, com entregáveis, por favor. Consultores que já tenham feito algo, porque, com todo respeito, senão vira coach. Nada contra coach se o cara tem resultado. Se o cara realmente é coach. É igual eu falo também. Um menino de 12 anos que era coaching. Assim, cara, pra mim, como empresário, eu acho que consultorias são extremamente válidas quando você tem pessoas que têm um histórico de realização, que já foram profissionais, já fizeram processos relevantes e vão potencializar a sua equipe. Então, eu queria saber agora, vamos colocar, eu me considero, né, um empresário, vamos colocar de médio para grande porte, como que seria uma consultoria? Como que a Bruna vai virar para o Grupo 3TC e falar assim, olha, como que funciona a minha consultoria para o Grupo 3TC? Isso, quais seriam as etapas, por onde começa? Funciona esse esqueleto da consultoria? Porque para a gente, como empresário, muitos veem essa necessidade de comunicação. Hoje a gente está com uma vaga aberta de comunicação, fiz uma entrevista hoje com uma profissional dessa área, mas eu gostaria de saber a sua perspectiva, porque é uma dor minha e eu tenho certeza que é uma dor de várias empresas ali. Cara, eu acho que a primeira coisa é entender isso. Qual que é a dor? Né? Se eu estou indo como consultor para um negócio, eu preciso ter um desafio, uma dor para cumprir ali, para sanar. Por isso que eu brinquei, né? Você tem um cliente que tinha 6 consultores. Pô, você tem esse tanto de dor e tá faturando isso tudo, nós estamos bem demais aí. Não, pera, não dá para você atacar tudo, né? Então, qual que é a sua principal dor? Eu tenho cliente que tem dificuldade de entender isso. Qual que é a minha principal dor? Então, qual que é a primeira etapa? Bater um papo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é bater um papo com você. Com o dono. Bater um papo com você. Me conta aqui, o que está acontecendo? E nesse papo já nasce ali a dor. Porque vai sair todas, várias, infinitas. Mas tem uma que é sempre persistente. Se a gente for usar termos corporativos, é a causa raiz. Então, a gente vai conversar para entender a causa raiz. Poxa, a minha causa raiz é comunicação? Então, a gente vai entrar para dentro. Aí, eu já vou entrar para dentro oferecendo ferramenta, processo, software? Não. Meu primeiro pilar é pessoas. Tem que ser pessoas. Porque quando eu sair de consultoria e não estiver lá mais, as pessoas vão precisar executar aquilo. Elas vão precisar entender o porquê daquilo. Não pode ser raso, não pode ser superficial. Então, depois de ouvir você, entender a sua causa raiz, eu vou ouvir todas as outras pessoas do seu negócio, importantes para ele, para ver se a sua causa raiz está certa. Exato. Inclusive, porque às vezes o dono está com uma ideia que a liderança me traz outra e fala, não, Bruna, a causa raiz é a liderança está difícil, está ruim, não está conseguindo. E aí o dono está lá falando comigo que a causa raiz é comunicação. Ah, Bruna, mas é parecido, é interligado? É interligado. Mas se eu não tratar a liderança quanto perfil de líder, a comunicação vai morrer de novo. Então eu nunca vou sanar a dor do dono, porque a liderança não está preparada para tratar ela. Entendi. Então eu vou lá escutar os seus principais líderes, a sua base, seja diretoria, seja chão de... Quem que você acha que é a base que mantém o seu negócio de pé para além de você? Então, se você não é uma equipe, tem uma base ali que te ajuda. Então, eu vou ouvir essas pessoas.
Ouvir essas pessoas, a gente determinou uma causa raiz, a gente vai atuar junto. Como? Ouvir nos times. Legal. Então não é pesca de clima não, tá, gente? É o mesmo jeito que você tem... Que você está fazendo uma anamnese com... mas uma anamnese mais profunda. Legal, mas ele está fazendo com o dono, né? Para a gente ter a perspectiva do dono, claro, né? Ou dos donos, no caso, se tiver mais sócios, né? Ou dos acionistas, às vezes são stakeholders no geral. E depois você vai fazer como se fosse uma etapa de entrevistas com as pessoas chaves da organização. Não necessariamente pessoas de cargo, mas as pessoas... Isso, eu chamo de influenciadores. Existem, toda empresa tem um influenciador, toda equipe tem. Então eu vou lá catar esse influenciador. Me conta aqui. Pode ser a maçã podre ou a maçã boa, né? Não importa, eu quero ouvir esse influenciador, tá? Pode ser ruim ou não, mas sendo ruim é melhor ainda para eu ouvir. Porque o ruim, ele te traz muito mais a verdade do rolê, a verdade do que acontece ali. Porque são essas pessoas que vão me ajudar a difundir ferramentas. Se eu não conquisto os influenciadores, as minhas ferramentas morrem. Por que tanta empresa contrata software, sistema, nananã, e esses sistemas morrem, ficam subutilizados? Porque ela não conecta isso a quem vai executar isso na prática. Então, primeiro eu conquisto o território. Como? Ouvindo essas pessoas. Eu ouvi todo mundo, crio um diagnóstico. O seu diagnóstico é esse. Para esse diagnóstico, né, para essa doença, para esse desafio, eu tenho esse remédio. Como que a gente vai fazer? Não vou implantar em vocês de cima. Nós vamos lá para a base e ela vai trabalhar esse remédio comigo. Então, ela vai implantar as etapas, estar junto. Os influenciadores vão trabalhar juntinho, do meu ladinho aqui. E a liderança, claro, como um percussor, como um condutor. Mas é pensar como se fosse uma orquestra. Então, nesse caso dessa consultoria, então vamos colocou um diagnóstico, entendi. Então, é um processo relativamente similar a uma consultoria financeira, uma consultoria jurídica. Ou a base é a mesma. Mas aí deixa eu entender. Então, depois que fez esse diagnóstico, você vai começar essa implementação. No caso seu, né, como profissional, a sua implementação é você entra no dia a dia da empresa ou você coloca uma pessoa, né, pode ser do departamento de comunicação, RH, administrativo, depende da estrutura da pessoa, e vai lá, pega os relatórios, vai lá de 15 em 15. Como que a Bruna trabalha? Depende do negócio. Eu tenho cliente hoje que eu vou a cada 15 dias, eu tenho cliente hoje que eu vou toda semana, nem que seja no online. Eu tenho cliente que eu vou e fico uma semana no mês inteiro. Então eu fico lá sentada por conta de resolver, depende da demanda, da necessidade, do desafio desse cliente. O que é muito importante, as pessoas precisam entender e valorizar aquilo. Se eu chegar com um remédio pronto e falar, toma aí, vai ser igual a mãe da gente dando chá ruim. Você vai tomar porque você é obrigado. Talvez nem faça efeito. Dentro do negócio, se eu não conquisto as pessoas para elas entenderem que aquilo vai facilitar a vida delas, que aquilo vai melhorar o trabalho delas, é dinheiro jogado no lixo. Por isso você vê tanta empresa que traz consultor, fecha as portas e ninguém sabe o que aconteceu. Quem comanda tem que estar inserido, mas quem faz a orquestra funcionar, que é quem está tocando o instrumento, tem que estar 100% engajado. Qual é o papel do dono nesse processo? Deixar acontecer. Tirar a mão? Deixar acontecer. Ele tem que ficar igualzinho uma pessoa de fora mesmo. É só pontuando. Olha, ali talvez não está tão o que eu imaginava. Vamos rever? Então vamos rever. Mas sem ir lá mudar. Legal. E é o mais doloroso, tá? Sim. Eu tenho dono de negócio, né? Hoje o meu negócio trabalha muito com empresa familiar. Tem dono que me liga. A maioria das empresas no Brasil são familiares. Minas Gerais, principalmente, tá? A gente tem isso. Mas e aí que tá uma coisa, até aproveitando a oportunidade de estar com vocês, com os dois, né? O Ricardo, eu encho ele de dúvidas, de perguntas, tudo com a referência. Porque aqui a gente está com a consultoria isso, e uma com o empresário. Então nós estamos com as duas E é uma dúvida, assim, muito recente para muitos empresários. Eu reúno com alguns deles, empresários pequenos, igual dono de padaria, dono de sacolão, dono de açougue, pessoal de restaurante. Mais recentemente tive com o pessoal da Brasel. Uma das coisas que as pessoas têm, os empresários em si, mais têm se preocupado neste atual momento, ainda mais que agora com algumas reformas, tem sido o funcionário, a mão de obra. A mão de obra está muito estafada, muitas deles não querem trabalhar, outros querem cumprir com aqueles 3, 6 meses e
ficar, pra poder, não tem intenção e nem tem perspectiva de crescimento. Isso tem aumentado? Isso sempre foi assim? É uma crise do pós-Covid? Faz parte desse pós-Covid, que muita gente ficou em casa, então está todo mundo querendo ficar? Ou é algo que a gente... Eu tenho uma visão, mas eu quero estar bem. Eu acho que a gente precisa lembrar que pode ser uma coisa do pós-Covid, sim, mas para além disso, isso tem a ver com a globalização, com a internet. Nunca se teve tantas possibilidades de fazer dinheiro quanto agora. Sim. Então, vocês são da minha geração, cara, há 10 anos atrás, você realmente imaginava estar sentado aqui num podcast falando com as pessoas? Não. Não existia a possibilidade disso. Não existia youtuber, não existia entregas de comida na sua casa, não existia entrega de sacolão, entrega de carne, entrega de... Não. Você ia até o supermercado, você ia até o sacolão. No máximo, o supermercado levava para você a compra, mas no horário que ele queria, tá? Para quem é das antigas, é isso. Ele colocava numa caixinha lá e quando ele podia, ia uma Kombi levar. Então, a gente precisa primeiro quebrar esse paradigma. As pessoas têm outras formas de fazer dinheiro. E aí eu entro numa empresa. Tô lá. Pô, tô um líder titica. A empresa não tem perspectiva de nada, ninguém sabe para onde que vai, para onde que não vai, não tem clareza daquele negócio. Aquele negócio está ali, mas eu não tenho um equilíbrio, vida pessoal e profissional, que o Covid trouxe muito essa necessidade. Sim. E eu tenho, em contrapartida, uma possibilidade de fazer entrega, que eu vou ganhar quase a mesma coisa que aqui, mas sem essa falta de clareza, sem esse líder titica, sem estar ali Tem aquele cumprindo horário de chegar e sair. Ruim pra caramba, às vezes, de domingo a domingo. Mas é que eu vou ganhar, sei lá, R$500 a menos. Pô, eu consigo sobreviver com R$500 a menos, mas com mais ter liberdade. muito mais outros benefícios. E aí a gente está esquecendo disso. Que hoje em dia se faz dinheiro com a internet, se faz dinheiro com entrega, se faz dinheiro... Cara, 10 anos atrás, você imaginava rodar de Uber por aí? Não tinha isso, né? Era só táxi, era aquela única opção. Então, a globalização, né, a internet, ela trouxe outros meios. E as pessoas estão esquecendo. Então, o empresário, às vezes, esquece que se a empresa dele não oferece algo que é legal para aquela pessoa... Eu não estou falando de piscina de bolinha e cerveja, não, tá, gente? Estou falando de clareza, de leveza, de um ambiente em que ele se sente tratado como ser humano. Ah, não, aí ele vai ser maltratado, mas sendo dono do negócio dele. A minha visão sobre isso, Pedro, complementando um pouco o que a Bruna está falando, ela começou falando aqui sobre propósito. E quando a gente fala de propósito, cara, isso motiva as pessoas. As pessoas são inspiradas pelo seu exemplo, pelo seu propósito, pela sua causa. Eu acho que a rotatividade que a gente tem de pessoas, muitas vezes é porque nós não comunicamos o porquê que você tem empresa. E aí eu faço uma reflexão, às vezes a gente como empresário duvida, cara. E ninguém vai acreditar no seu projeto se você não acreditar. Se você está na dúvida do que você quer, essa dúvida vai passar. Então, como empresário, cara, meu maior trabalho é me manter centrado, é falar não para todas as outras oportunidades que aparecem na minha frente, focar no que eu quero, cara. Então, eu decidi ter uma empresa para resolver problemas do calor, porque eu sei que o calor mata, que o calor é um problema crescente, que o calor é um problema que muitas empresas ainda não estão vendo, que está influenciando a pele e o bolso. Então, quando eu decido fazer uma empresa que produz produtos inovadores contra o calor, que decide colocar o bem-estar no centro, que decide dividir o que é térmico, o que é acústico e ter soluções para isso, isso cativa as pessoas a estarem com o Grupo 3TC. E quando a gente tem essa clareza de propósito, que demora a gente a construir, muitas vezes a gente como empresário, tudo que a gente quer é não ser mais empresário, tudo que a gente quer é ter dinheiro suficiente para poder fazer outra coisa. Sim. Enquanto essa for a sua motivação, cara, você nunca vai conseguir inspirar pessoas. Se a sua motivação é ter dinheiro suficiente para você fazer outra coisa, ou você ter o dinheiro suficiente para inflar uma bolha, para você vender a empresa, para você ficar livre do que você faz, cara, essa empresa ela já está com prazo de validade vencido. Ela só está esperando alguém recolher esse produto da prateleira. Sim. Então, enquanto o empresário não se manter motivado, entender o seu propósito e saber que, cara, o motivo pelo qual você está empreendendo tem um impacto lá na ponta, as pessoas não vão se conectar com isso. Então, o meu desafio, às vezes, não é
motivar as pessoas. O meu desafio não é motivar o meu funcionário, se ele, claro que a minha obrigação é proporcionar um ambiente saudável, mas o meu objetivo principal como empresário é me manter fiel àquele motivo que eu comecei a empresa. Porque se for só por dinheiro, você desiste. Se for só para você ter oportunidade de fazer outras coisas, você desiste. Então, seu propósito é o que vai levar as pessoas a ficarem. E você cuida das pessoas a partir do momento que você mantém essa visão. E eu comecei, né, me apresentando falando do Cinec com o porquê. As pessoas se conectam com o porquê. Foi a primeira fala que eu falei com vocês aqui, né? Se você, quanto negócio, não tem um porquê, isso é claro para todo mundo, vai ser muito mais difícil as pessoas ficarem. Né? As pessoas vão ter outras possibilidades. E a gente foi falando disso, a gente chegou num ponto também, até li também nisso, a parte da humanização, da comunicação humanizada, daquela questão, tanto para dentro da empresa, quanto das pessoas que trabalham na empresa para fora da empresa. Aí a gente está numa era de IA, as pessoas, você conversa 90% do seu tempo, está conversando com máquina. Os outros estão respondendo telefone, que também é uma máquina. Existe algum trabalho, existe algum processo que tem se aplicado dentro das empresas para voltar a psicologia essa através parte? de IA está crescendo muito também. Sim, e é que eu acho que chega a ser até a gente tem que olhar com isso até com um olhar de preocupação. Né? Porque se a gente tem visto, os jovens de hoje não estão preparados para o mercado de trabalho amanhã porque eles não saem daqui. Entendeu? E cada vez mais se desvaloriza o básico, que é a mão de obra. É óbvio que a gente veio de uma geração onde a mão de obra, a gente estava falando agora há pouco, né? A mão de obra era importante, trabalhar durante 20 anos na mesma empresa era importante, ter sua casa era importante. Hoje, o que tem sido, nessa mudança de prioridades, né? A gente tem visto essa mudança de prioridades nessa nova geração, o que vocês enxergam, né? Você, obviamente, como consultor, você como empresário, o que vocês enxergam hoje que vai ser nos próximos 10 anos? A gente tem visto alguma coisa aqui ou ali, em coisas básicas. No mercado, hoje em dia, você tem a opção de não atendente normal. Você vai lá, passa naquela maquininha, naquele totem e vai embora. Então, acho que a gente está começando a enxergar o que vai acontecer. Mas como vocês acham? Qual que é o processo de saturar isso daí, de começar a estancar esse sangue que está saindo do mercado? A gente tem dois polos, tá? Pelo menos no que eu tenho estudado muito. Sim, a gente tem um excesso de IA e tal, tecnologia no geral, internet. Em contrapartida, a gente nunca teve pessoas tão adoecidas. Então, sim, o Brasil, tá aí, né? Brasil é o primeiro em doenças de ansiedade no mundo. Caramba, não sabia disso. Então, um péssimo ranking pra gente estar, né? Sim. Tantas coisas boas, a gente tá nesse ranking. Já tá em primeiro, né? A gente tá nesse. O que isso está dizendo? Causa raiz está aqui. Né? Eu tenho um excesso de ferramentas para uma comunicação boa que, na verdade, está distanciando as pessoas. Como que a gente combate isso pensando em negócio? Eu tenho grandes empresas aí já no boom, vou citar um iFood, que proibiu o envio de e-mails e proibiu reuniões via Teams que não forem de determinado tempo em determinado horário. O que ele quer com isso? Acabou. Você não vai ficar o dia inteiro conversando com o seu colega via e-mail, você vai ligar para ele. E isso mudou radicalmente a comunicação lá dentro. Radicalmente. Parece uma coisa muito pequena, hein? Não pode mais mandar e-mail. De tal hora, ninguém pode mandar e-mail, proibido. O sistema de e-mail deles para de funcionar. Que legal. De determinada a determinada hora não tem mais reunião. O sistema para de funcionar. Você vai ligar para o seu colega. E se você mandar o WhatsApp também, você pode ser advertido. Você vai ligar. Eles estão aproximando as relações. Quando a gente fala de humanização, a gente fala disso. Eu até faço uma piadinha, né? Que, porra, a gente está ensinando as pessoas a serem humanas de novo. Putz, é isso. E a gente quebra isso quando a gente aproxima as relações. Aproximar as relações não é demonizar o home office, não, pelo amor de Deus, tá, gente? Eu tenho uma visão... não é sobre isso. É sobre excesso de ferramenta que não aproxima. Excesso de ferramenta que, na verdade, sobrecarrega. Então, pô, eu tenho um e-mail, eu tenho 3 coisas lá para fazer chamada de vídeo, eu tenho um WhatsApp, eu tenho um telefone e ainda assim eu não consigo falar com as pessoas. Então, peraí. Vamos entender o que faz sentido dessas ferramentas? Vamos entender por que eu não estou conseguindo me comunicar ali dentro daquela relação, dentro daquela comunidade de trabalho?
e vamos buscar ferramentas que façam sentido para essa comunidade, ou excluir algumas, como é o caso do iFood, e está virando um case de sucesso. Então, acho que humanizar é a gente voltar o olhar para o ser humano. Nenhuma IA vai pensar como um ser humano, porque nenhuma IA tem sentimento. Exatamente, que é o Então, principal. não tem como a IA tomar o seu lugar. A IA vai tomar lugares de funções que desumanizam. Existem funções... Cara, você nunca andou na rua e olhou e falou assim, cara, tem um ser humano que faz isso, né? Tem um ser humano que cata o meu lixo. Esse ser humano podia estar sendo usado quanto mente, quanto sentimento, quanto emoção, para fazer coisas muito mais incríveis. E eu não estou desqualificando, pelo amor de Deus, a função. Claro. Eu estou dizendo Mas é um o quanto que a gente desafio. precisa trabalhar a nossa educação primária, lá na escola, lá na base, para ensinar as pessoas que existem infinitas possibilidades de trabalho, infinitas competências a serem desenvolvidas, que a IA não vai, um robô não vai entrar ali para tomar o seu lugar. Porque você já desenvolveu outras habilidades que o robô não vai conseguir. É um desafio, como na construção civil e como empresário, esse equilíbrio entre a automação, a humanização e a utilização correta das ferramentas de inteligência artificial. Então, a gente vê no canteiro de obras uma queda muito grande de pessoas mais novas na construção civil. A gente vê em outras áreas também uma dificuldade de comunicar com essa nova geração que se conecta por propósito. É uma geração diferente da geração millennial aí, que cresceu do analógico para o digital. E a minha pergunta vai em relação a essa nova força de trabalho. Eu vejo que um desafio das empresas, muitas vezes o dono está se comunicando com a empresa ou entrando em redes sociais ou começando a colocar o propósito da marca, às vezes não é nem para vender mais, às vezes é para se conectar com a nova geração para contratar melhor. Então eu queria saber de você como que é essa comunicação no mercado de trabalho que tem 3 gerações, aí não sei nem se a gente pode considerar o boomer ainda, né? Mas tem a geração X, tem o millennial, tem o Z, tem o alpha. Como que a gente tem Já uma tá rolando, clareza né? na comunicação com várias faixas etárias diferentes aí dentro do mercado de trabalho? O que conecta o ser humano é verdade. E a verdade, ela é única de cada um. A minha verdade é minha, a sua é sua, a dele é dele. Pô, Bruna, como que a gente junta isso? A gente está falando de uma empresa, a gente tem que ser verdadeiro e honesto com as pessoas. Pô, se o meu trabalho ali, né, se o trabalho que aquela pessoa vai executar é um trabalho difícil, braçal, complexo, que vai sugar, que ela saiba disso. Que ela entenda o que é esperado dela, o que vai ser executado e o que ela vai ganhar em contrapartida naquilo. Para que essa escolha seja consciente, para que essa escolha seja real, para que eu entre assim. Por que a construção civil tem tanta dificuldade de contratar pessoas mais jovens? Porque não existe essa clareza. Cara, você vai ficar no sol ali, de 8 a 18, e a gente vai te valorizar por isso. Não. No geral, você vai ficar ali no sol, de 8 a tantas horas, e você não vai ser reconhecido como uma... E aí a gente cai lá atrás no que você falou. Uma base importante para o negócio. Ah, então se eu estou ali, trabalhando, sol quente, sofrendo, trabalho braçal, mas ninguém está nem aí para mim, para que eu vou ficar aqui? Não vou. Então, primeiro de tudo, tenha clareza e respeito com aquelas pessoas. Fala a verdade mesmo. Eu tenho cliente que eu falo assim, grava um vídeo, esse trabalho é muito ruim, cara. Grava um vídeo de alguém executando e fala, é isso aqui que a gente tá querendo que você faça. Em contrapartida, eu vou te reconhecer e te valorizar assim, 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 assim. Isso faz sentido para você? Faz, então vem. E hoje virou uma necessidade, eu acredito que dentro desse novo modelo de trabalho, até mesmo tem vindo, a gente está vendo aí negócio das escalas, que estão discutindo, questão de valores de salário. Da né? NR1. Exatamente. Daqui 2 semanas, tá aí, ó. Exatamente. E a gente consegue enxergar que os próximos, às vezes daí, até mesmo pelo crescimento exponencial que tem tomado, a necessidade de ter uma revitalização, as pessoas terem vontade de voltar ao mercado de trabalho, está na hora da gente mostrar esse onde que está esse diferencial. Vai vir de forma monetária somente? Vai vir de outras formas, como o NR1 tem apontado? Eu queria só fazer um gancho, um pouquinho antes, Bruno, pelo seguinte. A verdade tem sempre seu lugar. Esse é um dos pilares do Grupo 3TC. E quando a gente está falando sobre ser verdadeiro, ser transparente e alinhar a expectativa.
É isso. E eu queria só voltar porque a gente falou no começo sobre imagem. A gente falou muito aqui da nossa comunicação, escrita, WhatsApp, ligação. E o que a gente comunica com a nossa imagem. Eu não queria deixar, a gente está quase caminhando para o final, talvez a gente tenha até estourado um pouquinho de tempo. Sim. Mas como que a nossa imagem comunica também, Bruno? Eu vou só fazer um adendo ali na fala do nosso amigo. Por quê? Porque as empresas, né, elas esquecem que as pessoas hoje têm acesso a tudo. Sim. Então, se eu estou oferecendo uma coisa ali, uma vaga que não é verdadeira, vai ter um tanto de gente postando aquilo. Vai ter um tanto de lugar que eu posso pesquisar e entender que aquilo não é verdade. Bruno, mas cada um tem a sua verdade. Sim, mas quando eu entro numa empresa que eu sei qual é a verdade dela, eu vou me conectar àquela verdade dela, se ela fizer sentido para mim. E aí eu vou querer estar ali. Né? O empresário precisa lembrar que as pessoas hoje estão hiperconectadas. Então, se eu não me lembro disso, realmente, né, eu ainda vou falhar na minha clareza. Por isso que os empresários estão indo para frente das empresas, das redes sociais, estão aparecendo mais para trazer essa conexão. Isso é estratégia, não tem jeito, tá? Escalas, etc., a gente não vai entrar agora, mas tem uma empresa mineira, Supernosso, que já mudou a escala. Eles fizeram uma reportagem fantástica contando os benefícios disso. Por quê? Porque se a gente pegar os 5 maiores motivos das pessoas pedirem demissão, segundo a Gartner, no ano passado, estou falando de uma grande empresa de pesquisa, a última opção foi salário. A última. Eu não lembro a ordem exata, mas é liderança tóxica, ambiente de trabalho que não é legal, pouca flexibilidade, baixa autonomia. Por último, é remuneração. E a gente segue dizendo que o problema é dinheiro, porque a gente não quer o quê? Trabalhar a cultura. A gente não quer trabalhar a nossa liderança para não ser tóxica, a gente não quer trabalhar a nossa cultura para ser uma cultura de clareza, de transparência, de respeito. A gente não quer mudar processos. Então, eu sei que eu te fiz uma pergunta, mas eu quero fazer uma pergunta de ROI agora, retorno do investimento. Como que você vê o retorno do investimento em comunicação para as empresas? Nossa, mas ele é muito bom. Ele é fácil de ver, inclusive fácil de fazer indicador, tá, gente? A gente propõe um indicador antes, inclusive voltado para resultado, voltado para clima, voltado para turnover, voltado para o seu absenteísmo, voltado para o uso do seu plano de saúde, porque às vezes não cai em absenteísmo, mas é alto, bate no bolso do empresário pra caramba o custo de plano de saúde, que eu sei. Você, quanto empresário, sabe quanto que te custa dar um planinho de saúde ali pra galera. A gente pega tudo isso aqui no antes e num depois, de um plano decente de comunicação com foco em pessoas. Se o foco, o pilar principal não for pessoas, for só trazer, circular, conversa, a sua rádio peão já faz isso melhor do que o seu plano de comunicação. Você só está usando ela errado. Então, investir em comunicação é um dos maiores ROIs que você tem na empresa. Maiores junto com o treinamento, que é um dos primeiros que eles cortam quando a coisa está ruim. Vamos cortar a comunicação, vamos cortar treinamento. E aí, afunda. Legal essa perspectiva. Pode olhar. Onde você investe em treinamento, capacitação, as pessoas ficam. A mente de engenheiro, né, que eu acho que grande parte dos donos de empresa no Brasil hoje são engenheiros, é uma mente de vou fazer X coisa durante X tempo, esperar X resultado. Ou vou focar em vendas, o que for me gerar resultado de curto e médio prazo. Infelizmente, a maioria das empresas tem um alavancamento muito alto. Sim. Então, a pessoa vai pensar no retorno a curto prazo. E às vezes o marketing que é mais visto na empresa, e eu fiz isso durante muito tempo, cara, eu vou investir no Ads porque é a venda rápida. Eu vou investir em comunicação só se for uma comunicação que vai dar uma venda rápida. Eu não vou investir num evento porque o evento é longo prazo. Não vou investir em treinamento porque hoje o cobertor é curto. Então é interessante você trazer essa perspectiva do ROI da comunicação. É porque a gente não fala de sustentabilidade de negócio, né? Quando a gente fala, às vezes, com o empresário, ele está falando do amanhã. Porém, para você manter uma empresa, não é amanhã. Você tem que pensar no amanhã, obviamente, então você não paga a conta, mas tem que pensar no depois da manhã, mês que vem, daqui 5 anos. Legal. Quando eu falo de sustentabilidade de negócio, a gente fala de um ROI de treinamento, de um ROI de comunicação, de um ROI de RH. Agora, quando eu falo do vender a janta, né, para pagar o almoço, aí, cara, aí nós temos que entrar para dentro, entender por que você está
Aí não é a parte de psicologia, é a parte de administração. Exatamente. Aí nós vamos ler errado. DRE, né? Para entender aonde que o nosso dinheiro está indo embora. Exato. Aí é outra história. Eu vou convidar a gente, é óbvio que já está chegando ao final, mas hoje está falando um tema tão incrível que eu ainda não tive a oportunidade de pincelar ele, que é sobre a presença feminina no mercado de trabalho, liderança. Eu estava até comentando, inclusive, a gente estava comentando antes de iniciar, e acabando eu falando, eu queria entender um pouco mais sobre a visão hoje. Vou responder, no mercado Ricardo, já pegando um gancho para te responder nessa. Ele falou sobre como que a gente usa imagem e posicionamento. Essa comunicação não verbal. Isso. Sim. Cara, é muito engraçado a gente falar disso, porque as pessoas associam coisas a nós, a gente querendo ou não. Eu sou um caso clássico disso. As pessoas às vezes olham para mim andando, quase sempre eu gosto de um salto alto, né? Aí falam assim, nossa. Aí eu abro a boca, eu falo mineirês, mas eu sou mineira demais, eu gosto de ser mineira, então eu gosto do mineirês. E aí isso às vezes espanta, né? Uma vez eu vi um líder meu falou comigo assim, você tinha tudo para ser uma diretora, na época eu não era. Se você melhorar a sua comunicação e ser menos popular. O que ele quis dizer de popular era ser povão, essa linguagem mais mineirada mesmo. E aí eu olhei para ele e pensei, mas aí eu não me conecto com o que é verdade para mim. Porque o que era verdade para mim eram as pessoas que trabalhavam comigo se conectar comigo. Então, se isso para ele fazia sentido, eu tive que sair. Inclusive, eu tive que sair do lugar porque não fazia sentido. Então, a nossa imagem, ela traz um posicionamento, uma comunicação, mas principalmente como eu escolho impactar as pessoas que fazem a diferença. Isso pode ser através da minha vestimenta, da minha linguagem, do meu cabelo, do que eu escrevo. Tudo isso é posicionamento. Eu posso estar de chinela, havaiana e short, mas falando a minha verdade para você, você vai esquecer que eu estava de chinela, havaiana e short. Sim. Você vai se conectar com a minha verdade. Claro que eu preciso ter discernimento para não ir de chinela, havaiana e short num congresso de RH. E aí que entra o que é a estratégia do meu posicionamento. Legal. Mas a minha verdade, ela precisa ser a base. E Por que eu quero estar ali? Por que eu faço o que eu faço? Aí o Pedro pronto. trouxe um ponto que é extremamente relevante. Eu acho que se a gente for olhar, grande parte dos donos de empresa são homens, grande parte do mercado de trabalho diretorias, é dominado, né, dos cargos de liderança por homens. E ser mulher nesse ambiente pode ser um pouco hostil, por mais que as empresas estão com uma nova mentalidade, estão melhorando, mas eu acho que a gente ainda está engatinhando nisso, né, de empoderar lideranças femininas. E como é que você vê essa parte de liderança, comunicação, a sua postura como mulher no mercado de trabalho? Aí eu falei que eu ia fazer o gancho. Isso. Quando a gente fala de posicionamento, nosso posicionamento social a gente não pode esquecer, tá? Socialmente falando, a mulher ocupa ainda um lugar de cuidado. Então, as pessoas veem as mulheres como cuidadoras, como as pessoas que vão cuidar da família, cuidar dos filhos, gerar crianças e cuidar daquilo tudo do lar. Isso ainda é um posicionamento social da mulher. Então, quando a gente vai para dentro do negócio... Se for uma escolha da mulher... Ok, não, a gente não está nem entrando na parte do que a mulher escolheu. Quando a gente vai para o mundo do negócio... Você está falando ele com um monte de empresário que quer falar o quê? De número. E o imaginário social é de que a mulher faz o quê? Cuida. Tá. Ela não está cuidando do número, ela está cuidando das pessoas, da casa, do lar, da família, dos filhos. Então, para esses empresários, a mulher não consegue fazer essa tratativa de número. Ela tem que ocupar um lugar de cuidadora. Tanto que se você pegar aí no mercado, as cadeiras de diretorias ocupadas por mulheres, pode lá olhar, gente. A maioria é de RH. Porque o RH é visto numa empresa como a área que faz o quê? Eu tô pensando na minha. Que cuida do negócio. Às vezes no jurídico. Por quê? Porque o jurídico ainda é uma área que a gente fala que tem que ler muito, que tem que ter muito tato para falar. Então põe uma mulher lá, porque aí a mulher vai ter esse cuidado. A gente ainda usa esse termo. Estereótipo ali. Cuidado. Às vezes ali na sua área de comunicação, você vai ter uma mulher. Por quê? Porque ela vai ter o cuidado para falar com as pessoas, o cuidado para tratar as pessoas. Quando a gente pega outras cadeiras estratégicas, como CEO, CFOs, parte de vendas,
Aí a gente traz para o mundo masculino. Ah, não, precisa ter disponibilidade, precisa ter osso duro aqui, como se a mulher não conseguisse isso. Então é por isso que a gente segrega tanto ainda as mulheres na liderança. Porque o estereótipo é de cuidado. Então, se eu vou cuidar, eu não consigo ser estratégica. E aí a mulher, às vezes, até consegue ser estratégica, mas é tão custoso você se impor, né? Porque existe todo o estereótipo para quebrar, que muitas desistem. Falam, não vou, eu vou empreender, vou fazer outra coisa, ou vou aceitar ficar nessa posição aqui mesmo, que é o que vai dar para chegar. Eu trabalhei em N empresas, e a grande maioria, eu tratava mesas com homens. E eu, quanto RH, mulher. Eu até tinha comentado com você em São Paulo, eu fiz um trabalho durante algum tempo, como consultor mesmo, interno de grandes empresas. E o próprio senhor que me treinou na época, ele falava, do nosso foco é escolher dentre as mulheres que estão lá que têm melhor capacidade de direção, porque era colocar justamente elas na diretoria, porque diminui são as pessoas que executam, tomam decisão e fazem reuniões. Aí o ponto de vista dele era no contraponto, que ele falava, olha, enquanto você está numa mesa onde tem 10 homens e os 10 estão ali disputando o ego, você colocar uma pessoa na figura feminina que não vai se distrair, às vezes, ou disputando o ego, ou às vezes com outras coisas que se distraem em mesas masculinas, e trabalhar ali a execução, elas têm tanta não só a necessidade de provar, porque não precisa provar competência, porque elas são competentes, mas o mercado ali é tão disputado que elas já se destacam por esse fato. Porque é mais custoso, né? Eu, quando sou mulher e eu quero ocupar um lugar de diretoria, eu falo por mim, porque eu fiz isso na minha carreira, né? Eu fiz esse movimento. Cara, eu tive que me capacitar muito mais. Eu vou te falar, eu sentava em mesas com diretores e eu, na época, gerente, eu falava, cara, eu tenho mais graduação, mais pós-graduação, mais vivência técnica, mais conhecimento de ferramenta, mais chão de fábrica, que eu não ocupo uma cadeira igual a deles. E aí foi quando veio o time de eu não vou ocupar, eu posso fazer quantas pós eu quiser, eu posso fazer quantos movimentos eu quiser, porque eles vão estar ainda me colocando no lugar de cuidado e não no lugar de conhecimento estratégico, de bate-papo estratégico. Recentemente eu ouvi isso de um cliente, quem me contratou foi o filho dele. E aí ele falou, você precisa conhecer meu pai, porque a gente trabalha junto, os fundadores e tal. E o filho dele, já de uma geração próxima à nossa, já conhecia meu trabalho, fui uma indicação de outra empresa, enfim. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que ele falou foi, mas é essa menina que é a consultora? E essa primeira impressão, porque deixa eu trazer para um ponto que a gente estava conversando em off, mas que para mim é extremamente relevante, porque a sua imagem é estratégica. Sim. Seu cabelo, Sim. seu brinco, a forma que você faz e tal. Como é que você montou essa estratégia? Foi sem querer, né? Não foi bem por querer, não. Ela foi acontecendo. Mas você teve um trabalho de um visagista. Na verdade, eu tentei, né? Que eu estava contando para vocês. Eu tentei um visagista. Eu raspo, né? Eu brinco, eu sou careca há 8 anos e quando eu resolvi ser careca, eu procurei uma grande visagista aqui de BH, muito cara, inclusive, na época, muito dinheiro. E eu cheguei lá e falei, eu quero cortar meu cabelo. Meu cabelo era bem grandão, assim, bem cacheado e tal, eu quero cortar meu cabelo. Por que eu queria cortar o cabelo? Eu disse, pelo fato de não ter tempo para cuidar de cabelo, nem ter paciência. Não era uma ideia dessa estratégia. E aí ela foi, olhou, mediu, e falou, você vai ficar muito feia. Absurdo. Boca grande, nariz grande, tudo grande vai ficar feia. E aí eu saí de lá muito pensando, cara, e aí, né? Mas eu quero cortar esse cabelo, porque me dá trabalho demais. E era um visagista homem ou mulher? Mulher. Era uma visagista mulher. Vai me dar trabalho demais esse cabelo, não tô dando conta, muito trabalho. Trabalhava, e filhos e tudo. Não quero. Não gosto de cabelo. Passei numa barbearia e perguntei. Barbearia masculina. Masculina. Falei, você corta cabelo de mulher? Você quer passar a máquina? Se você passar a máquina, eu passo ele em cachorro. Sentei lá e seguimos. Também, né? Seguimos e ponto, né? Muito prático, é isso. O maior visagismo, né, ele tem que nascer do que eu quero também, né, de como eu quero me posicionar. Obviamente, depois isso virou uma marca, né? Hoje, Bruna Antonucci, as pessoas já veem o meu cabelo, já veem que eu tô careca, já veem meus risquinhos, já me veem loura. Eu tô um pouco loura hoje, mas já veio o cabelo branco, virou uma estratégia. Mas aí virou uma estratégia para quê? Para alcançar empresas que, talvez num formato mais menininha, assim, eu não conseguiria acessar.
Então se tornou uma estratégia, mas não nasceu de uma estratégia. Hoje eu já consigo ocupar lugares porque as pessoas me veem como uma imponência. Mas isso hoje é construção. Quando começou não foi não, viu, gente? Só queria ficar careca mesmo e deu certo. Fiquei bonita. Olha pra você ver, eu não fiquei feia. Eu tenho vontade de voltar lá pra ver se a mulher ainda existe, falar, moça, deu certo, já deu besta. certo, funcionou. Olha aqui, funcionou. deu certo. Não. Muito importante sobre isso, tá, gente? Posicionamento é a gente não pensar só em estratégia e se perder. A gente tem muito influencer aí que mostra isso. Que na frente das câmeras é uma coisa, depois é outra. E aí quando as pessoas descobrem como a pessoa é verdadeiramente, ela perde tudo. Independente do meu corte de cabelo, independente de como eu tô vestida, as pessoas sabem o que esperar de mim. Porque eu sou clara naquilo que é meu propósito. Eu sou clara em quem eu sou. Isso independe do lugar que eu esteja. Então, é uma construção mesmo de trazer a minha verdade, trazer o meu propósito, trazer o meu porquê para todo mundo. Aí, é o que eu falei, né? Depois que isso está construído, você pode estar de chinela havaiana e bermudinha que as pessoas vão valorizar o que você está falando. É só você pegar grandes nomes aí. A gente tem grandes nomes influenciadores que você olha e fala, é um influenciador essa pessoa? Porque a verdade dele tá ali, né? Ele tá conseguindo pôr pra fora. Eu queria te fazer um monte de perguntas a mais. Sei que o Pedro já tá me olhando com a Não, cara. não, Assim, O Pedro tá quase levantando a plaquinha pra gente. Assim, plaquinha, acabou gente. o tempo. Mas eu Não queria- tem mais tempo. Eu queria também falar mais sobre essa parte do visagismo, a importância do que a gente veste, do que a gente comunica, a importância dessa comunicação não verbal Sim. fez muita diferença na minha vida. Queria deixar um agradecimento aqui pro Rafa, da Guapo Barbearia, excelente visagista. Ele foi responsável por uma mudança da forma que eu me enxergo e da forma que as outras pessoas me enxergam. Tive um retorno financeiro muito grande através do trabalho de um visagista sério, competente. Então, sou muito grato a esse trabalho. Gostaria de te perguntar mais sobre isso, mas por causa do tempo eu vou te fazer só mais uma pergunta. Posso fazer Qual só que um é a- adendo na sua fala? Claro. Eu tenho certeza que esse rapaz é o Rafa. Isso, Rafael. A primeira coisa que ele te perguntou foi o que você quer passar? Foi. Como que você quer ser visto? Essa é a diferença da visagista que me atendeu. Ela queria impor como ela me via, não como eu gostaria ou como Isso é uma eu diferença queria muito viver. grande. Isso é uma diferença boa. Isso é um bom profissional, tá, gente? Procurem um bom profissional assim. Porque primeiro você precisa se conhecer o seu porquê e para que você está mudando. Porque aí vai junto, E né? assim, Desculpa, pode não, completar. Sim, e uma das coisas que o visagista, né, o Rafa me ajudou muito a enxergar é que às vezes a gente tinha uma separação, sabe? A gente, sabe quando você guarda aquela louça só para visita? Uhum, era roupa de sair, né? Roupa de sair, o melhor é para os outros e tal. E uma coisa que ele incorporou, cara, o melhor tem que ser dentro de casa. Você tem que ter pra uma você. coerência, né, sobre como você vê, como que as outras pessoas te enxergam. Às vezes você não gosta de camisa polo, por exemplo. Mas você fala que camisa polo é para você trabalhar. Vai chegar no seu aniversário, eles vão te dar o quê? Camisa polo. Camisa polo. Então, às vezes, você está vestindo alguma coisa, você está atraindo alguma coisa porque você não teve coragem de usar o que você gosta, de se expressar da sua maneira Exato. e, consequentemente, usar o melhor. Primeiro para dentro, primeiro para as pessoas perto de você. E isso vai comunicar naturalmente para fora. E, nesse sentido, qual que é uma dica que você pode dar para o nosso público aqui, para quem está assistindo a gente, chave para causar uma boa primeira impressão? Se conhece. Se conhece. Senta e faz uma listinha assim. Antes da primeira impressão, qual que é a impressão que eu quero causar? E anota. Eu quero que as pessoas se lembrem de mim assim. Eu quero que as pessoas se sintam assim perto de mim. Eu quero que as pessoas falem de mim dessa maneira. E pegue uma referência. Vai lá e pesquisa uma referência de alguém que traz esses 3 tópicos. E olha como essa pessoa se veste, como ela se posiciona, como ela fala. E aí você matou a pau. Porque primeiro é sobre mim. Né? Foi assim que eu fiquei careca. Primeiro era eu não quero mais ter um cabelo. Isso independe da visão das pessoas a meu respeito. Eu não quero mais. Ponto. Já todo mundo vai se comunicar com aquela verdade que é pra você. Então, primeiro, o que eu quero que as pessoas pensem sobre mim. O que eu quero que as pessoas se sintam perto de mim. O que eu quero que as pessoas se lembrem de mim. Aí você consegue desembolar o resto. Né? Mas principalmente, tá, gente, como você quer fazer as pessoas se sentirem. Porque isso ninguém esquece. Como que as pessoas se sentiram perto de você, ninguém esquece. Então esse é o primeiro que você tem que lembrar de escrever lá.
Aí você já andou meio caminho não só para o visagismo, mas para ser um ser humano melhor também, viu? Isso é verdade. Bom, estamos chegando ao fim. Eu tenho certeza que ficou muita coisa para a gente perguntar. Espero a gente ter uma nova oportunidade, principalmente para falar sobre a liderança no mercado feminino, que eu acho um tema fantástico. Inclusive, diga-se de passagem, uma das empresas que tem como líderes pessoas, mulheres, e uma que eu admiro muito, porque trabalhei com ela, que é a Aline, é a 3TC, que é uma empresa que já está muito à frente do mercado em vários aspectos do que a gente está falando. Não falo isso só porque estou aqui do lado do Ricardo, ele sabe que é verdade, quem conhece. Agradecer imensamente, Bruna, você, a sua participação e tudo. Espero de verdade que a gente retome para falar sobre tanto empreendedorismo feminino, as dificuldades, né, que encontra, os desafios que têm sido vencidos pelas mulheres, né? Porque, na verdade, agora nós estamos num século onde tem sido vencido isso daí de uma forma muito positiva. E agradecer a parceria e, mais uma vez, a participação do Ricardo, que é um grande amigo, parceiro, e da Bruna. E agradecer o Ícaro também, que está do outro lado da telinha, que é um dos caras mais fantásticos que tem como assessor de imprensa, como realização de eventos e principalmente agradecer a Implantar, que faz com que seja possível o que está acontecendo, que seria impossível se não fosse por eles. Tá aí nessa parceria com eles aí, Implantar. Conexão de primeira para você. Não deixe de procurar Implantar para você. Um abraço, até o próximo episódio. Eu tive que improvisar no final.